Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem com vocês? Tudo com você? Tudo certo. Como é que foi as férias? Não parei, fiquei na outra escola trabalhando, nem deu pra perceber. Puta, sério? Sim. Nossa, que treta. Não, esse negócio de trabalhar em casa, você não vê férias, né? Você tá de férias, tá em casa, tá trabalhando, tá em casa, tá trabalhando o tempo todo. Nossa, que droga. Não muda. Entendi. Ô, senhor, você viu que a ordem do livro mudou? Ordem do livro? Ah, Como assim? geografia tá em último agora. Graças a Deus, né? Era tanta página, colocar lá no final pra não ficar atrapalhando os outros. Só que eu achei estranho. Nossa, confundiu bastante. É verdade, foi 217 a página aqui já. É. Verdade, foi lá no final. Bom dia, pessoal que chegou agora. Dando bom dia aqui no chat. Bom dia, senhor. Tudo certo? Bom dia, senhor. Certo? Bom dia. Fala, senhor, beleza? Graças a Deus. Cabelinho rosa da hora, hein? Tá na Eu, paz, senhor? eu vou fazer isso no meu, demorou? O que você acha, senhor? Se você fizer, eu faço também. Vamos combinar assim.
Você faz na barba, então. Ah, o meu tem que ser na barba, verdade, esqueci. De vez em quando eu esqueço. Se eu não for expulso de casa, eu tenho. Vai, Vitor. Depois de raspar as pernas, agora vai pintar o cabelo de rosa pra parar de palhaçada. Você não precisa ficar explanando que eu rapo a perna Ah, é aqui, não. verdade, né? Esqueci que tá todo mundo ouvindo. Pensei que só tava eu e você, pô. É, né? Vai um mate amargo aí, senhor? Aff, Maria. Amargo chega a vida. Tá tão frio assim não, amigão. Você não tá no sul, não. Se liga, tá em Itupeva. Senhor, o mate você vai tomar mesmo quando tá frio, mesmo quando tá quente. Quando Deus me tá frio, livre. esquenta. Quando tá quente, você dá uma refrescadinha. Tem que ser igual nós. No verão nós toma leite gelado. Só toma leite quente no inverno. Não, senhor, o chimarrão foi feito pra toda hora. Amo. Bom, acho que a gente já pode ir começando. Que o pessoal chegou. Deixa eu ver quantos estamos. Estamos em 16. Ainda vai chegar mais gente, mas tá tudo bem. Pessoal, 2 módulos para hoje, né? O nosso material até que tá menor que nos bimestres anteriores. Vai trabalhar de 2 módulos em 2 módulos. De vez em quando, se bobear, vai ter até um módulo só. Diferente dos 3 módulos que tinha de vez em quando, né? Não, 3, 4 quase, né? Então, mas agora a gente tá com, sei lá, 150 páginas só, não tem mais 200 páginas, né? Agora tá bem melhor. 50 páginas a menos é uma coisa já. E o assunto desse livro aqui também, ele fala de... Eu até gosto. Ele fala de ecologia um pouquinho, depois ele vai passar em industrialização, em urbanização, que eu não acho tão ruim, não, né? Transporte, eu acho mais de boa. O terceiro bimestre eu acho que é um dos mais de boa para a gente poder levar as notas lá para cima. Da página 217 até a 416. É isso mesmo? Quanto dá isso? Não sei quanto é isso. Aqui, 416. Dá 199, né, senhor? Menos 217. 199 páginas. Continuamos com 200 páginas. Tem jeito não. Eles tiraram uma página, os caras sacaram. Parecia tão menor, mas não rolou não. Ai, Deus, abençoa a gente. Estamos perdidos. O de hoje, nós vamos bater um papinho de ecologia. A gente vai bater um papinho de preservação ambiental. Nós vamos falar a respeito de problemas climáticos, né? Promovidos principalmente pela ação antrópica, mas alguns naturais também. Então a gente faz o módulo 49 e fazemos o módulo 50 hoje. 2 módulos. Eu pensei que ia ser tão tranquilo. Tem muita página, mas tem menos módulos. Eu acho que foi isso que aconteceu, por isso que me enganou. A gente estava olhando que a matéria de geografia agora está lá no final, né? Graças a Deus, empurrou lá para o fim, pelo menos os importantes ficou na frente e a gente ficou lá no final para acabar com a vida de todo mundo. Agora tá tudo certo, né? Tomara que tenha colocado assim por ordem: matemática, física e química. A hora que abrir a apostila já dá aquele ânimo em vocês. Sempre foi assim, matemática. Isso, aí já pega a apostila na mão, já dá um ânimo. Bora. Falando de ecologia, me ajudem, por favor. Hoje é muito papinho de modinha falar de preservação ambiental, né? Falar que eu ajudo na preservação ambiental, eu falar que eu sou correto quanto ao meio ambiente. Isso é muito importante hoje no discurso de todo mundo, né? Todo mundo sabe falar que tem que cuidar da natureza. Vocês aprenderam, a geração de vocês, desde pequenininho. Então, sei lá, vocês estavam lá no primeiro aninho, segundo aninho do fundamental, tava a professorinha lá falando: não pode jogar lixinho no chão, tem que cuidar bem das plantinhas, né? Não pode maltratar os animaizinhos. Ela estava lá tentando convencer vocês para ser pessoas melhores na vida de vocês e cuidar do meio ambiente. Então, papo de meio ambiente, conversas sobre preservação de meio ambiente, na vida de vocês é comum, é desde sempre, né? É em casa e é na escola.
Vocês acham que sempre foi assim? Ou tiveram momentos em que as pessoas não se preocupavam com o meio ambiente, com degradação ambiental, por um exemplo, com desmatamento ou com poluição? Vocês acham que Começou a sempre preocupação essa década, né? Não, nessa década, a não, esse século, não preocupação foi? cresceu agora nessa década desse século, do 21? Tiveram momentos que ninguém ligava, não se preocupava. Eu sou um pouco mais velho que vocês. Não muito, um pouquinho só. Tipo, pega a idade de vocês, Ah, é multiplica, mesmo? Não sabia, não, senhor. né? Eu tenho, assim, umas duas idades de vocês, tem que juntar quase 2,5 de vocês para dar um de mim, Você tá? parece tão jovem, senhor. Não, mas Tão. é que eu raspo a cabeça, então parece mais jovem, Ah, tá? tá, entendi, entendi. Hoje em Eu dia todo chutava mundo uns fala 20. bastante. É. Então, eu sou de uma geração que eu percebia, por um exemplo, agricultores, pessoas que trabalhavam no campo, que não se preocupavam muito em desmatar. Então, assim, tinha uma linha de raciocínio, tinha um pensamento de que onde tivesse mata, por um exemplo, era necessário desmatar para poder plantar alguma coisa, para poder produzir, para poder criar gado. E isso ainda está na cabeça de algumas pessoas. Por isso, de vez em quando, até existe um discurso conflitante, né? Entre pessoas que falam que tem que produzir e pessoas que falam que tem que preservar. Quando eu penso isso no Brasil hoje, eu vejo muito a situação da Amazônia, né? Fala, nossa, tem que preservar. Aí tem alguém que fala, você tá maluco, olha o tamanho daquilo. Aquilo ali tem que fazer produzir, gente. Tá lá no meio do mato, eu tenho que plantar alguma coisa lá, tenho que criar gado naquele lugar, eu vou gerar emprego, vou gerar renda, vamos ganhar dinheiro, tem que explorar as coisas que tem lá. Então, existem essas situações de conflito. E como alguns de vocês adiantaram, isso é novo. A preocupação com o meio ambiente não é uma coisa antiga, não. É uma coisa recente. É uma coisa que vem principalmente depois dos anos 60, 70, e só vai se intensificar realmente, como o Nicolas falou, nos anos 90, tá? Anos 2000, e a gente chega agora com as pessoas tendo maior consciência ambiental, tá? Então, hoje isso é comum, nem sempre foi assim. Vocês sabem me pontuar em que momento houve esse desequilíbrio entre consumo antrópico e degradação ambiental? Porque durante a maior parte da existência da humanidade, existiam as sociedades que exploravam a natureza, a gente sempre dependeu, né, da natureza para produzir nossas coisas, para fazer nossas coisas, e tem algum momento, um momento que marca esse desequilíbrio, onde a gente perdeu a mão e passa a explorar mais do que seria o ideal de explorar a natureza. Revolução Industrial. Revolução Industrial. O Deu momento em merda que a aí. gente tem a Revolução Industrial, eu tenho o início do desequilíbrio, o início da exploração exagerada do meio ambiente ao ponto de chegar hoje num formato que, para satisfazer as nossas necessidades, né, o formato de vida que a gente adotou dentro desse capitalismo, que tem que consumir, 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 do planeta não dá conta de repor aquilo que a gente explora. A gente explora hoje numa velocidade muito grande e, comprovadamente, a gente está destruindo o planeta que nós vivemos. Até aqui, tudo bem para todo mundo. Eu acho que é um papo tranquilo. E a gente vai marcar agora, que eu vou compartilhar a apostila com vocês, alguns momentos chave para essa discussão de proteção ao meio ambiente. Então, a gente vai falar aqui da intervenção da ONU, de grande parte dos países envolvidos nessas discussões e metas e compromissos que os países foram assumindo com o passar do tempo para poder tentar proteger a natureza e o meio ambiente. Vamos lá. Beleza? Hoje faremos módulo 49, módulo 50, 3 ecologias e problemas ambientais brasileiros e mundiais, tá? E a gente começa aqui. Início da preocupação ambiental. Falei para vocês que a partir da década de 60, mais ou menos, essas discussões se tornaram um pouco mais comuns. Apesar que no primeiro momento a gente falava só de gases poluentes, principalmente o clorofluorcarboneto, CFC, né?
Década de 70, 80, a gente passou muito preocupado com a camada de ozônio. É o primeiro momento que a gente enxerga que alguns gases produzidos pelos homens conseguem destruir uma parte da atmosfera. Isso causaria problemas. Te lembra lá do CFC e destruindo a camada de ozônio? Casos que falavam, vai aumentar os casos de catarata, vai aumentar o câncer de pele, porque o ozônio ele tem a capacidade de filtrar os gases que chegam, os raios solares e infravermelhos que chegam até a Terra e prejudicam a gente, né? Então, essas discussões começam a partir da década de 60, ou seja, é muito recente, tá? Primeiro momento que eu tenho uma reunião assim importante nesse sentido, em 1972 só, aconteceu lá em Estocolmo, na Suécia, e foi feita pela ONU, tá? E aí eu tenho a primeira conferência sobre o meio ambiente, primeira vez que a ONU chama uma reunião, até então preocupada em conflitos, né? Década de 50, 60, 70, Guerra Fria, a ONU ali preocupada com conflitos, primeira vez que se pensa de fato em ambiente, em meio ambiente, década de 70 já, 1972, conferência lá em Estocolmo. A partir daqui, elas vão se repetindo, tá? Vão se repetindo, as discussões aumentam. Como eu falei para vocês, no primeiro momento a preocupação era proteger a camada de ozônio. A gente vai conseguir fazer isso daqui, né? A gente vai eliminar praticamente o clorofluorcarboneto da nossa vida. Ele estava nos sprays, ele estava em um monte de coisa, gás de geladeira, foi sendo substituído por outros gases, né? Lembrando que o clorofluorcarboneto não existe na natureza, ele foi criado pelo homem, e aí a gente foi substituindo. Vai surgir um ponto que passam a surgir alguns documentos, tá? O primeiro dele, que é muito importante, vai acontecer aqui em 1986, ó. É um relatório chamado de Brundtland. O mais comum, ele aparecia assim, ó. Relatório sobre o desenvolvimento sustentável, que foi chamado de nosso futuro comum. Esse termo, desenvolvimento sustentável, é muito comum no ouvido de vocês hoje. Foi criado aqui nos anos 80, tá? E foi difundido nos anos 90. Quando se falou aqui, se criou esse termo de desenvolvimento sustentável, se pensava o seguinte, olha, nós temos sim que continuar usando os recursos da natureza, não tem como não utilizá-los, mas nós precisamos fazer isso de forma um pouco mais consciente. Nós precisamos garantir que as futuras gerações também terão ambiente para explorar e para viver. Então, de alguma forma, a gente tem que explorar os recursos da natureza sem destruir totalmente a natureza, porque as pessoas que virão depois de nós têm o direito de ter essa natureza para que eles possam utilizar, para que eles possam conviver. Então, esse era o termo, desenvolvimento sustentável. Falamos até hoje, tá? Quando eu pego uma área de preservação ambiental e permito que sejam desenvolvidas algumas práticas agrícolas, algum tipo de extrativismo de algum tipo de vegetal, ou eu faço a conservação ao mesmo tempo que eu faço a exploração mineral de alguma coisa, o termo utilizado hoje é esse, é o desenvolvimento sustentável. Eu vou preservar uma parte e explorar outra. Eu vou extrair aqui, mas vou repor em outro lugar. Seria esse pensamento, de manter sempre parte desses bens da natureza disponíveis para gerações que virão, sem destruir. Tá? Outros protocolos vão aparecendo e compromissos vão sendo firmados. Ó. O primeiro protocolo grandão, esse daqui, ó, em 87, o Protocolo de Montreal. O objetivo dele era acabar com os gases que destruíam a camada de ozônio, principalmente os clorofluorcarbonetos. Tá? Esse daqui deu certo. Ó. A meta foi cumprida. De 1987 até 2008, nós diminuímos em quase 100% o uso do CFC. Durante muito tempo, vocês pegavam algumas embalagens e estavam escritas lá, sei lá, vocês pegavam um antitranspirante, estava lá, sem CFC. Vocês viam algum spray de alguma coisa, sei lá, de tinta, por exemplo, estava lá, um negocinho redondinho, sem CFC, ou livre de CFC. As empresas se comprometeram a isso e nós fizemos isso muito bem. E mesmo. Outras conferências importantes. Aqui nós vamos marcar
Algumas, obviamente, nós vamos dar um destaque aqui para a do Rio de Janeiro, em 1992, não tinha como não falar dela. Primeiro, porque foi no Brasil. Segundo, porque é a primeira vez que eu tenho, de fato, uma reunião gigantesca, um evento enorme, que junta uma quantidade enorme de líderes dos países, representatividade de um monte de países, praticamente todos os países do mundo, e ONGs, e uma discussão enorme no que ficou conhecido como Cúpula da Terra, tá? Rio 92. Olha só, 170 países estavam presentes, 100 chefes de Estado passaram aqui no Brasil em 1992, representatividade de 2.400 ONGs nesse evento. Aqui saíram documentos importantes para além do CFC. As preocupações já estavam além do CFC. Vai surgir aqui um outro problema que a gente discute até hoje, que são as mudanças climáticas. Então, a partir aqui, ó, de 1992, eu tenho uma agenda maior, com mais compromissos, não só o CFC. Eu tenho agora, por um exemplo, um outro inimigo, né, que é o gás carbônico. Então, agora, fora o CFC, que a gente está conseguindo aqui combatê-lo, a gente tem um problema com o gás carbônico. Para o gás carbônico, nós estamos perdendo a disputa. Diferente do CFC, a gente não conseguiu controlar a emissão de gás carbônico e ele vem aumentando, na verdade, tá? Os documentos que eu firmei nesse momento, em 1992. Uma agenda, chamada de Agenda 21, que falava da importância dos países se comprometerem, tá? E esse compromisso, o que ficou muito claro, e é uma verdade, não poderia ser um compromisso global. Tipo, olha, o mundo se compromete. Olha, o mundo só vai se comprometer se cada país se comprometer. Então, eu vou no local, compromissos locais, e, obviamente, isso reverberando num compromisso do mundo todo. Seria igual a gente falar em a segunda série do ensino médio, eu tenho 2 turmas, se comprometer no objetivo a estudar, né? Não adianta eu comprometer as turmas e as salas, eu tenho que comprometer cada um de vocês, e eu parto do local, se todo mundo está comprometido, obviamente o todo também está. Aqui surgem discussões sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, como eu faço o desenvolvimento sem necessariamente destruir o meio ambiente. Era um compromisso. E já se falava nisso daqui, ó, que nós falamos até hoje, mudança climática. Olha, esses gases que a gente está emitindo em excesso estão causando mudanças no clima. Vamos ter problema no futuro com isso. A gente tem que começar a observar esses problemas. Isso começa já no Rio de Janeiro. Mas aqui, ainda sem regras e ainda sem compromisso firmado, sem números. Sem, eu vou reduzir as emissões de gás carbônico em tanto. Isso ainda não tinha em 1992. Era só o compromisso em pensar no meio ambiente, tá? Os objetivos, ó, desenvolvimento sem destruir a natureza, óbvio, e criou-se, a partir dali, um fundo para ajudar os países em desenvolvimento a proteger o seu meio ambiente. A partir dos anos 90, o Brasil recebe dinheiro de empresas do mundo todo e de governos do mundo todo para proteger, por um exemplo, a Amazônia, tá? Estava aqui nessa situação aqui. Depois disso, e um desencadeamento, né, de 92, nas discussões que vão continuar acontecendo, e aí vai surgir um protocolo importante. A partir daqui eu vou ter metas, eu vou ter números. Nós conhecemos como o Protocolo de Kyoto, criado em 97, na reunião lá em Kyoto, né, no Japão, e tinha a intenção de criar realmente metas de redução da poluição. É tão polêmico, ó, que ele foi criado em 97 e só vai conseguir efetivamente entrar em prática em 2005, tá? Demora quase uma década para eu conseguir que aqueles compromissos firmados fossem autenticados pelos países para colocar em prática, tá? Qual era a ideia do Protocolo de Kyoto quando ele coloca metas? Primeiro período, que seria de 2008 até 2012, só os ricos, só desenvolvidos, se comprometeram a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa em 5%
quando eu comparava com os níveis da década de 90. Então a proposta era essa, ó, nós vamos olhar o quanto os países ricos poluíam em 1990, na década de 90, e eles vão se comprometer a reduzir a poluição com relação à década de 90 em 5%. Tá? Essa era a proposta. A ideia era essa. Isso. Olha só. Depois disso, eu vou tentar aumentar isso daí, apesar de que esses 5% a maior parte dos países não conseguiu cumprir, os países desenvolvidos. E a segunda coisa que é preocupante no protocolo de Kyoto é que ele coloca a culpa só nos países ricos. Faz sentido, né? Foram os primeiros a se industrializar, então, obviamente, foram aqueles que mais destruíram o meio ambiente, deveriam ter o compromisso de preservar primeiro. Mas quando eu falo em meio ambiente, eu não consigo separar, né? Olha, você foi o maior culpado, então só você vai fazer preservação e os outros não. Não existe e eu não consigo fazer nesse formato. Como que eu vou falar? Eu vou falar da China daqui a pouco. Ó. A China, que já despontava no final da década de 90, início dos anos 2000, como um dos maiores poluidores do mundo, não tinha meta, não tinha obrigações, né? Não era cobrado porque não é país desenvolvido. Né? Vai fazer, o Brasil também, vai fazer preservação se quiser. Então fica assim, opcional. Se você quiser preservar, você preserva. E não funciona assim. Ou todo mundo preserva, independente de quem começou, de quem destruiu, ou não vai ter preservação. Não adianta colocar a culpa, sei lá, na Inglaterra, porque é a pioneira da Revolução Industrial, e deixar o resto dos países livres para poluir. Segundo momento, isso apertaria ainda mais, ó. A meta era abaixar em 18% a proliferação desses gases com relação à década de 90. Tá? Se os 5% não ocorreu, esse daqui, segundo momento, que seria 2013 até esse ano, esquece. Talvez com a pandemia vai diminuir um pouco. Né? Tivemos retração das atividades industriais, da movimentação de veículos, a gente vai ver. Inclusive, a gente consegue observar que nesses meses de pandemia, algumas espécies que não, sei lá, marítimas, que não apareciam há um bom tempo nas proximidades do litoral apareceram. Algumas espécies que não eram fotografadas há um tempão passaram a ser. Então a gente percebe sim que as ações humanas acabam interferindo no meio ambiente e degradando, tá? O Brasil ratificou, tá? Mas como não é desenvolvido, tem meta de redução que ele próprio estipula, né? Outro ponto sensível é que os Estados Unidos não ratificou no primeiro momento esse acordo e demorou um tempão para ratificar. E quando ratificou o protocolo de Kyoto, era o principal poluidor e não assinava o negócio, é por isso que não saía do papel. Quando ele assinou aqui em 2005, assinou cheio de restrições, né? Que não era exatamente como o documento rezava, senão não assinaria. Tem tantas outras, ó, 2002, 2009, aqui no Rio de Janeiro de novo em 2012. Eu sempre tenho essas reuniões, né? E a última que eu tenho é aqui, ó, a COP21, que é a última importante, que eu tenho a COP21, que foi lá na França, e deu origem a um acordo, que é o Acordo de Paris. Então, é o último acordo, é o mais recente, é depois do Protocolo de Kyoto, que tenta de novo preservar. O objetivo da COP21, que foi lá em 2015. Pela primeira vez na história, um acordo universal definiu medidas para reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global, e que foi aprovado por quase todos os países. 195 países entraram nesse acordo. O acordo entra em vigor a partir desse ano, 2020, sendo essencial para limitar o aquecimento global. Principal preocupação a partir ali, ó, do protocolo de Kyoto, aquecimento global. Então, dois nomes vêm à tona o tempo todo: efeito estufa, aquecimento global. Efeito estufa, aquecimento global. A gente fala muito já há muito tempo, tá? A ideia é eu conseguir ficar com aquecimento menor que 2 graus até o ano de 2100, quando eu comparo com a era antes da industrialização. Então a ideia é ver quanto era a temperatura e qual era o clima antes da Revolução Industrial e ver
que não aumentei mais que 2 graus do momento da Revolução Industrial até 2100. Essa é a ideia. Com 2 graus de aumento até 2100, 2 graus a mais na temperatura, eu já vou ter uma série de problemas, né, previsíveis, e eu vou ter uma série de problemas que nós conhecemos. Se passar muito disso, e tem perspectivas que falam em aumentar 5 graus com relação a isso, pode ser catastrófico. E aí nós não sabemos o que pode acontecer. Olhando aqui, ó. Ele fala em emissões, o quanto pode piorar e quanto pode aumentar a temperatura. Se nenhum país agir, se ninguém fizer nada e continuar do jeito que está, eu vou chegar em 2100 com quase 5 graus a mais. É o pior cenário, catastrófico. Com as políticas atuais, entre 2,8 e 3,2 graus, que também é seríssimo. Seguindo as atuais promessas, se todo mundo se comprometer e fizer o que está se comprometendo a fazer, entre 2,5 graus e 2,8. E ainda assim eu vou ter uma série de problemas, tá? Uma das principais críticas com relação a esses acordos é que grande parte das metas dos países ainda é voluntária. Grande parte dos países não são obrigados a cumprir. É o caso do Brasil, é o caso da Índia, é o caso da China, que se compromete se quiser, tá? A gente assinou uma série de compromissos, alguns deles que vai ser muito difícil de cumprir quando eu olho a história do meu país e quando eu olho o hoje. Um dos compromissos, acabar com o desmatamento ilegal. Aqui no Brasil, eu acho que só tem um jeito de acabar com o desmatamento ilegal. E aí o legal que eu vou pegar aqui, ó. Desmatamento ilegal. Só vou conseguir acabar com o desmatamento ilegal se eu tornar o desmatamento legal. Se eu permitir, pronto, acabou o problema, né? Porque o meu compromisso é com o combate ao desmatamento ilegal. Então eu vou licenciar, eu vou dar licença para que se faça o desmatamento, pronto. Acabei com o desmatamento ilegal, o desmatamento se tornou legal e aí não é problema, tá? Eu vou acabar com a floresta, mas permitindo, não porque alguém invadiu. Aí eu não tenho problemas, eu cumpro o meu acordo aqui sem problema nenhum. Tudo bem? Ampliar outras fontes de energia. Isso aqui tá Tudo bem não, né, senhor? Mas não, tudo vou ruim. continuar. Foi irônico. Mas assim, eu tenho um compromisso de acabar, sei lá, com o tráfico ilegal. É só eu tornar ele legal que pronto, acabou o meu problema. O tráfico ilegal acabou, agora ele é legal, tá tudo organizadinho, então acabou meu tráfico ilegal. Então, desmatamento ilegal, se eu vou lá licenciar e dar autorização, não é mais ilegal. Então não tem mais problema, tá tudo sob controle, tá? Nós falamos em ampliar fontes de energia renovável. De fato, a gente já... Isso daqui é uma tendência mundial, né? Procurar substitutos para os combustíveis fósseis. Comum, todo mundo tem esse compromisso. No nosso caso, a gente já tem um que a gente usa bastante. E a proposta é aumentar a participação do etanol. Então, o governo ia dar um jeitinho de conseguir ampliar o uso do etanol, né, no cotidiano. A gente já usa bastante. Inclusive, 27% da gasolina, no nosso caso, é etanol. Zerar o corte ilegal na Amazônia até 2030. De novo, ó. Como está aumentando o desmatamento na Amazônia, eu só consigo fazer isso daqui se eu transformar a palavra ilegal em legal, né? Aí eu consigo combater, porque combate não está rolando. De verdade, não está rolando. Algumas coisas vão acontecer. Aqui, um ponto polêmico. O Trump, ele é eleito nos Estados Unidos e começou o mandato dele no início de 2017, né? Até então era o Obama. Então, quando aconteceu o Acordo de Paris, em 2015, o Obama, presidente dos Estados Unidos, apoia e assina o Tratado de Paris. Dentro de menos de 6 meses de governo, o Trump, uma das primeiras ações que ele tem é tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então ele fala, opa, trocou o presidente, não apoio mais, o meu país está sendo prejudicado, o meu país não vai mais ter esse compromisso. Nós vamos fazer o que nós conseguimos fazer, não que nós não tenhamos compromisso com o meio ambiente, mas dentro do que for possível, nós vamos atuar, tá? O meu país vai declinar do Acordo de Paris. Aí eu estou falando do segundo maior poluidor mundial que se isenta do compromisso de reduzir efetivamente a poluição atmosférica.
e aí o meu acordo vai, sei lá, a China já não é obrigada a cumprir os negócios porque não é país desenvolvido, que é o maior poluidor. Os Estados Unidos, que é o segundo, se retira do acordo do clima feito lá em Paris, na COP21. Então fica meio esvaziado o acordo. Continua acontecendo as discussões, né? A COP em 2017 foi na Alemanha, pensava-se em reduzir o uso do carvão, fácil em pensar em reduzir carvão. 2018 foi na Polônia, né? Falava de colocar regras para o Acordo de Paris ser cumprido. Em 2019 foi em Madrid, regulação global dos mercados de crédito de carbono, né? A gente vai discutir em algum momento o crédito de carbono. Se eu não consigo reduzir a minha emissão de gás carbônico, eu posso pagar para um país ou uma empresa que faça. Então, ao invés de eu reduzir a minha emissão, eu pego e pago para uma empresa lá no Brasil que faça esse controle aí, que use etanol, que use energia renovável, que conserve floresta, dou dinheiro para uma ONG plantar planta lá, reflorestar parte da Amazônia ou da Mata Atlântica e está tudo certo. Então, eu tenho um mercado de crédito de carbono. Se o meu país, a minha empresa, não emite, consegue fazer aquilo, gera um crédito que eu posso receber dinheiro de quem não consegue fazer. E agora, esse ano, teria em Glasgow, na Escócia, a COP26 foi prorrogada para o ano que vem. Então, o ano de 2020 não vai ter, né? E passou para o ano que vem. Deixa eu ler o chat aqui que está grandão. Faz sentido os Estados Unidos se recusar, e uma das alegações dos Estados Unidos de não ter o compromisso, falar, palhaçada, por que que eu, né, tenho que me comprometer e a China, que polui mais que o meu país, não tem que se comprometer? Ou todo mundo se compromete, ou esse negócio vai funcionar. Então, se for assim, para colocar a meta só para mim, eu não vou cumprir não, tô fora, né? Ou coloque e estipula a meta para todo mundo, ou ninguém faz nada, que é o caso dos Estados Unidos, criticando a China não ter essa cobrança igual tem os países desenvolvidos, que deveria ser cobrado. Exatamente. Entra nessa polêmica aí. Esses conceitos todos vocês conhecem, né? Conceito de meio ambiente, lugar onde se desenvolvem os ecossistemas, tem todas as interações do meio físico e do meio orgânico, né? Formando ecossistemas que ali convivem as plantas, animais, com rochas, partes bióticas e abióticas. Vocês aprendem isso em biologia. Vocês aprendem em biologia também biodiversidade, que é a diversidade dos tipos de vida em determinados pontos do planeta. E nesse quesito de biodiversidade, países como o Brasil, grande, em regiões tropicais, onde tem a maior parte do clima quente e a maior parte do clima bastante úmido, eu tenho o que eles chamam de mega diversidade. Grande parte das plantas existentes no mundo eu encontro aqui. Grande parte das espécies animais que eu tenho no planeta eu encontro em países como o Brasil. Então, o Brasil é um desses países classificados como mega diverso, com uma diversidade muito grande mesmo. E o termo desenvolvimento sustentável, eu já falei lá em cima com vocês, explorar o meio ambiente sem destruir, respeitando o direito das futuras gerações. Aqui os campeões de biodiversidade, né? Grande parte deles são países grandes, ó. Vou pegar Austrália, China, Índia, República Democrática do Congo, o Brasil, os Estados Unidos, o México. A variedade aqui, ó, nessa faixa próxima do Equador, eu tenho realmente uma biodiversidade enorme, ó, floresta amazônica, que passa também para outros lugares. E na Austrália eu tenho a campeã da biodiversidade estranha, né? Uns animais muito, muito, muito loucos. Dá uma olhada nessa projeção, tamanho que ficou a Antártida aqui. E agora o papinho é das 3 ecologias, do Félix Guattari, né? É uma discussão profunda e interessante que ele faz, e eu vou sintetizar para vocês, depois vocês vão ler. Esse autor aqui, o Félix Guattari, ele fala que só tem uma forma
de eu, de fato, cuidar do meio ambiente, de eu falar em ecologia. E não é só conservando o meio ambiente, o papo não é esse. Não vai funcionar fixando regra, né? E os países assinando compromissos. Desse jeito não funciona. Ele fala o seguinte: só vou conseguir, de fato, preservar o meio ambiente, salvar o planeta Terra. Ele fala em risco de extinção, não só da espécie humana na Terra, como também de todas as espécies do planeta. Ele pensa em apocalipse, Armagedon, tá? Só não vai acontecer, na opinião do Félix Guattari, se eu tiver em consonância ecologia do meio ambiente, das relações sociais, e ele fala muito da subjetividade humana. Ele fala que eu só vou conseguir, de fato, salvar o meio ambiente, pensar em ecologia, se mudarem as relações sociais. O formato de vida atual não é pertinente se eu pensar em salvar o planeta. A forma de vida que nós estamos levando não é aquela que vai salvar o planeta. Essa forma de vida vai levar esse planeta à extinção. É o que ele fala. Tá? Ele afirma isso daqui. Ou mudam as relações sociais, ou mudam a forma das sociedades se desenvolver, né? O mundo capitalista, consumista, isso tem que mudar, né? Eu consigo proteger o meio ambiente. Aí eu vou sim promover ações de preservação do meio ambiente, reconstituição do meio ambiente. E tudo isso começaria pela subjetividade humana. Eu tenho que mudar a cabeça das pessoas. Eu não assumo um compromisso de verdade se eu não mudar a forma de pensar, se eu ver que é exigido, assim como os Estados Unidos, tá? Enquanto nós, pessoas, eu tô falando de nós, não entendermos que com 2 pés eu não preciso de 20 pares de sapato, que eu uso talvez uma muda de roupa por dia e eu não preciso de um closet de 5 metros cheio de roupas diferentes, se eu não entender que eu não preciso consumir tanto, se isso não entrar na nossa cabeça, de todas as pessoas, realmente o nosso planeta corre risco de extinção. Então, quando ele fala dessas relações, ele fala de mudar a mentalidade, né? E ele é bem enfático, ele pensa na tragédia mesmo. Olha o que ele fala aqui, ó, bem rapidinho. O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre esse planeta. No contexto da aceleração das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico, então ele vê 2 coisas. Primeiro, que a nossa evolução técnica está fazendo com que máquinas e processos e a informatização consigam produzir mais e mais rápido e mais barato para que todos possam consumir mais. Isso aconteceu no planeta, tá? E o planeta hoje também observa um crescimento populacional. Então eu tenho ainda mais gente precisando consumir ainda mais coisas. Em função do contínuo desenvolvimento do trabalho magnífico, redobrado pela revolução informática, as forças produtivas vão tornar disponíveis uma quantidade cada vez maior do tempo da atividade humana potencial. Vai sobrar tempo. Quando a máquina faz tudo, nos sobra tempo. E o problema dele é o que será feito com esse tempo. E a pandemia me ajuda a pensar nisso. Mas com que finalidade? A do desemprego? Da marginalidade opressiva? Da solidão? Da ociosidade? Da angústia? Da neurose? Ou da cultura, da criação, da pesquisa, da reinvenção do meio ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e da sensibilidade? Olha só, a pandemia nos obrigou a ficar em casa. A pandemia nos tirou espaços de convivência. A pandemia ceifou o emprego de muita gente. A pandemia trouxe uma série de restrições. E é aí que entra a conversa dele, o que eu queria comparar com vocês. Se a máquina vai fazer tudo no futuro, e elas já fazem quase tudo, se os processos forem todos informatizados, vai nos sobrar tempo.
E a pergunta é, o que a gente vai fazer com esse tempo? Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas eu vejo em mim, e apesar da gente continuar trabalhando aqui online, mas eu estou mais em casa, muito do que ele falou. Ócio, né? E no meu caso, até agora, não foi um ócio criativo. Eu não propus coisas novas para mim. A ansiedade, eu me vejo nesse quadro de ansiedade, né? Quando isso vai acabar, quanto isso vai passar, não aguento mais, não quero ficar em casa. E a gente se vê nisso daí. Está sobrando mais tempo para minha vida e eu não sei o que fazer com ele. E eu não faço nada. E aí passa 30 dias, puta, podia estar fazendo atividade física, né? Podia ter me colocado ali uma rotina de pelo menos 15, 20 minutos por dia eu fazendo alguma coisa. Não. Eu separei aqui uns 3 livros. Ou do jeito que eu coloquei, eles estão, né? Eu não comecei... Eu comecei a ler, para falar que não, eu sempre começo. Eu li em 5 páginas. E eu falei, não, mas não vou ler nada técnico, né? Que eu estou fazendo meu trabalho aqui, a parte disciplinar e técnica eu estou fazendo. Eu vou ler alguns romances, pá, tá ali, parado. Aí eu vou maratonar algumas séries. Eu comecei umas 3 séries, assisti uns 3 capítulos de cada e tá lá parada, né? E eu percebo isso. É uma angústia muito grande, é um ócio que não é criativo, é o ócio pelo ócio, e eu quase que apoio o cara ali. A gente tem que transformar a nossa vida e só nós, de fato, podemos fazer isso. E eu não estou participando ativamente disso. Então, para mim, não está sendo legal, não. Não sei para vocês. Se vocês estão bem, se vocês mudaram a forma de pensar, mudaram a rotina, se vocês se propuseram a fazer alguma coisa diferente. Estando em casa agora, a gente vira mais empregado da mãe, né? Então, antes a gente estava na Mas, escola. Agora a agora você gente está tem em mais casa. tempo para fazer mais atividade na casa, para limpar, para arrumar. Então, não que eu tô reclamando. Não, né? E isso mudou. Isso mudou. Você tá fazendo alguma coisa em casa. Acabou a desculpa, né? Mãe, eu tô na escola. Mãe, Não, eu não, cheguei agora da acabou. escola. Mãe, eu tô cansado da Até estando na escola. escola, às vezes eu tenho que fazer, então É? não muda muito. Agora a mãe não acredita mais naquele cansaço da escola. Quando vocês chegavam 2 horas da tarde, mãe, tô É morto. verdade, verdade, Não verdade. aguento mais, eu tenho que dormir. Vou almoçar e vou dormir. Agora ela vê você, ela fala, não acredito, você tá cansado. Não, se liga. Ela já Acabou a bota pra mentira, trabalhar acabou a desde quando farsa. acorda já. Meninos e meninas, algumas coisas nós vamos alterar a partir de agora, tá? Porque eu tenho a liberdade, no terceiro e no quarto trimestre, de gerar um ponto extra para vocês. Ponto que vocês já tinham no mundo real e no mundo virtual, ele vai voltar também. Então, uma das coisas que eu vou fazer é não fazer, tá? Não farei os exercícios com vocês. Eu gostaria que vocês depois dedicassem um tempo e conseguissem realizar e a gente conferisse. Aí na semana que vem, antes de começar a aula, eu faço a correção dos exercícios, aí quem fez, porque aqui muitas vezes eu vou lendo com vocês e fazendo, tem um pessoal que não faz, ou quem quer fazer, talvez eu toque o barco aqui tão rápido que não dá tempo de fazer, tá? E então eu vou mudar o esqueminha. Eu vou deixar a liberdade para que vocês façam. Quem não for fazer e não fazia, vai continuar sem fazer. E eu passo o gabarito e corrijo na aula seguinte, tá? Ó, um dos livros que eu vi até o filme já e não tinha conseguido ler e queria ler era esse daqui, ó. Ó, coloquei até uma folha de papel, que é o meu marca-página aqui, bonitinho, e parei na página 24. Faz uns 40 dias que ele tá ali. Não deu pra ver não, senhor. Que livro que é? É a menina que roubava livros. É bom, professor, é legal a narração. Pois é, eu também achei legal. Eu li 24 páginas. Né? É uma coisa de louco, tá? E assim, livros que as pessoas já leram há 10 anos. E eu deveria ter lido há 10 anos atrás. Né? E eu tenho esse livro há muito tempo aqui. É meu, tá aqui. E eu não leio. É osso, tá? Tá até cheirando mofo. Mentira. Então, primeira coisa. Exercícios, não vou fazer com vocês aqui a resolução, tá? E vai ficar para semana que vem. E aí, semana que vem, eu corrijo com vocês rapidinho, tiro as dúvidas, para ver como vocês estão indo sozinhos na realização desses exercícios. Se vocês estão conseguindo ou não fazer, tá? Que é uma das minhas preocupações.
fazendo todo mundo junto parece fácil. Aí vai fazer sozinho e não acerta o negócio. Apesar que vocês estão de parabéns. Quase todo mundo tirou boas notas no bimestre, então não tenho muito o que reclamar de vocês não, tá? Eu vou começar a colocar metas de leitura também. Igual a você. Vamos todo mundo ler junto. Vou tirar um tempo aqui para nós ler. Vou falar, E ó, pessoal, começar a 15 fazer isso, minutos. aí sim eu começo a ler, porque eu também É, tenho um monte de coisa pra ler e não tô lendo. vou falar, mas é obrigado a todo mundo aqui pegar o livrinho nesses 15 minutos e todo mundo vai ler 15 minutos, depois a gente volta para aula. Isso aí, dá para fazer. Gostei dessa, gostei. Dá para fazer, cara. E é produtivo. Pelo menos eu leio o meu. Partiu? Módulo 50. Mais curtinho, menos... o outro era mais assim, né? Para iniciar uma conversa. Então era grande falar de meio ambiente. Aqui a gente fala de problemas ambientais. E ele dá destaque para alguns e alguns brasileiros. Tá? Então a gente fala um pouquinho desses problemas. Começa, obviamente, com o que está mais em voga, que é o aquecimento global, que seria causado pela emissão de gases concentradores de calor. Então, gases que têm a capacidade de reter o calor do Sol aqui. O principal deles, e apontado como principal vilão, é o CO2, que é o gás carbônico, tá? Por conta do volume, não que seja o gás que tem maior capacidade de concentração de calor. Acho que isso vocês veem em física, vocês conseguem ver em física. Sei lá, pega o gás metano, ele tem uma capacidade muito maior de concentrar calor. Com a diferença que o volume dele é menor, né? Sei lá, eu tenho gás carbônico saindo com tudo que eu queimo de combustível fóssil. E o mundo hoje ainda vive numa era de queimar combustível fóssil. E eu vou falar do gás metano, eu vou pensar na fermentação desentérica do gado. Então, é o pum do boi e da vaca soltando bastante desse material de metano, né? Ou a putrefação de alguma coisa, que é um volume menor de gás. Seria muito mais perverso se eu estivesse queimando esse. Ele coloca aqui, ó. Emissão de CO2. 84,3% vem da queima de combustíveis fósseis, lembrando carvão, gás natural e petróleo. Ainda vivemos na era do petróleo. Estamos tentando passar dela, mas ainda vivemos na era do petróleo, tá? 84% é disso. Eu ainda tenho 14,5% de mudanças do uso do solo, principalmente aqui entra muito o Brasil, situações de desmatamento, contribui com isso, e natural de verdade, 1,2%, que é a eliminação de gás carbônico por atividade vulcânica, tá? Onde é absorvido esse CO2? Quase metade dele é absorvido na atmosfera, e aqui está o nosso problema. Esse excesso de gases na atmosfera, concentradores de calor, estaria levando a uma subida da temperatura global. E aí nós vamos aqui, ó. O mundo está ficando mais quente. Essa é a conclusão. A temperatura média da superfície da Terra aumentou 0,85 graus, então quase 1 grau, nos últimos 100 anos. E os últimos anos têm sido os momentos em que eu tenho maior efeito estufa por conta, provavelmente, disso daqui. Quando ele compara a liberação do CO2 na atmosfera com a subida da temperatura, chega a essa conclusão. Olha, aumentou muito a emissão de gás carbônico e aumentou muito a temperatura. Logo, o excesso de gás carbônico está levando ao aquecimento do clima. Tá? Essa é a conclusão. A maior parte das pessoas aceita esse processo que a gente está chamando aqui de efeito estufa, levando ao aquecimento global. Lembrando que efeito estufa é uma coisa boa. Efeito estufa é a capacidade que esses gases que eu tenho na minha atmosfera manter a temperatura na Terra em condições de existir vida. Se não existisse nenhum tipo de efeito estufa, se a nossa atmosfera não tivesse capacidade de concentrar calor, a temperatura da parte superior da Terra provavelmente estaria em menos 200, menos cento e tantos graus. Não existiria vida do jeito que a gente conhece se eu tivesse uma temperatura dessa, né? Então, efeito estufa é bom. Meu problema é o excesso do efeito estufa, que é natural, que aí é a eliminação dos gases. Aí está fazendo a temperatura subir. E a subida da temperatura muda o clima.
e a mudança do clima causa alguns problemas para a gente, tá? E aí que a gente vai discutir. Quando ele fala, ó, países que mais emitiram o dióxido de carbono, ou monóxido de carbono, tudo junto. No ano 2000, ó, o líder era os Estados Unidos. E a China já vinha como segunda maior poluidora. Depois eu tinha países desenvolvidos e emergentes aqui, tá? Ó, em 2018, China, dá uma olhada o quanto que aumentou. Então eu estou falando de um momento que surgiu o protocolo de Kyoto, que eu estou preocupado com o meio ambiente, que os países estão se comprometendo. E eu tenho um país como a China, que sai no ano 2000 de 3.000 megatons para 10.000 megatons. Países como os Estados Unidos, que no discurso lá são reticentes, eles estão mais ou menos fazendo, pelo menos não aumentou, ó, era de 5,8 megatons e veio para 5,4. Reduziu a emissão. Então, quando os Estados Unidos, como alguém falou no chat comigo, bate o pé do tipo, olha, palhaçada, querer cobrar um monte de mim e me colocar como principal vilão e não fazer nada com a China. De fato, ó, ninguém fez nada com a China. Ela saiu de 5,8 bilhões de megatons para 10 bilhões de megatons de liberação de dióxido de carbono. Tá? Desde 2007, a China passou os Estados Unidos e é o principal poluidor mundial. E óbvio que nós sabemos o motivo disso. Pega a economia chinesa dos anos 90 e traz até 2020 para vocês verem o quanto aumentou do processo de industrialização na China. Era óbvio que eles iriam aumentar a poluição. Inclusive, muitas empresas que trabalhavam nos Estados Unidos saem daqui para montar a empresa e explorar a mão de obra chinesa. Isso faz com que a China hoje ganhe a alcunha de a oficina do mundo, né? Então, tudo se faz na China. Inclusive respiradores. A gente pôde perceber na pandemia que a China é quem fazia as máscaras, a China é quem fazia todos os EPIs, a China quem fazia os aparelhos, a China fazia os respiradores, então tudo dependia da China, tá? Até o vírus eles faziam. E agora a vacina. Comparação das emissões da China com a América Latina. Dá uma olhada só para ver proporção. Essa é a poluição chinesa, 10 megatons. Se eu juntar toda a América Latina, incluindo países industrializados, como Brasil e como México, isso é de toda a América Latina. 1,6. E um país sozinho aqui, China, 10 megatons, tá? Para ver que proporção que é fora do real, igual ao seu PIB, tá? As pesquisas recentes comprovam um acréscimo de temperatura global. A temperatura está aumentando. Eu consigo perceber. Isso daqui é uma comparação com o período antes da industrialização. E ele consegue me mostrar que depois desse processo de industrialização, ano a ano, essa temperatura vem aumentando. E ele pega aqui, ó, esses últimos 10 anos e coloca como alguns dos anos mais quentes já registrados no planeta. Quando faz a média, é a década mais quente já registrada, desde que a gente passou a controlar e fazer a medição de temperatura. Então, passamos agora pela década mais quente. Inclusive, nós temos invernos menos rigorosos. A gente percebe que tem pontualmente dias e semanas em que a temperatura cai bastante, mas quando vocês falam com os pais e os avós de vocês, eles vão falar, nada, hoje não faz frio. Vocês tinham que ver lá quando em 1970 não sei o quê, lá em 1980 não sei o quê, que frio que fez. Então nós temos sim uma condição de dias mais quentes, na média mais quentes, tá? Aqui para nós temos problemas sérios, óbvio, temos queima de gás carbônico, liberação de gás carbônico, por usar óleo diesel. Nós temos uma frota de caminhões enorme, né? O transporte de cargas no Brasil é feito por esse modal. Nós temos fábricas que liberam, mas não é o nosso principal problema, pensando num país desenvolvido. A gente tem uma fonte de energia, que é a hidrelétrica, que não queima tanto. Nós utilizamos um combustível alternativo em parte da frota, que é o etanol, né? Que já polui um pouco menos, a gasolina, que o óleo diesel. E nós temos problemas sérios que o mundo inteiro nos critica com o desmatamento. Feito, e nós sabemos, obviamente,
para poder dar origem a pastagens, a plantações, e hoje o local do arco desmatamento seria a Amazônia. E eu tenho trocentos mil problemas que poderiam ser representados. Então, bem rapidinho aqui, ó, ele me enumera 10 problemas que o mundo tem e nós temos também. Exemplos. Urbanização e o crescimento das cidades leva ao desmatamento para dar espaço para essas cidades se desenvolver. Aumento do efeito estufa, né? O aumento dessa temperatura vem acontecendo e eu tenho um monte de problemas com relação a isso. Um deles, sei lá, se eu fosse citar um só, o aquecimento global vai causar o derretimento das geleiras nos polos, né? E isso vai levar ao aumento do nível do mar. E isso vai levar à inundação de áreas litorâneas onde vive a maior parte das pessoas do planeta. Probleminha simplesinho aí. Isso vai extinguir o urso polar no Ártico, porque no Ártico só tem gelo, não tem terra. Ele vai morrer porque ele vai começar a nadar e não vai ter o bloquinho de gelo para ele subir em cima e ele vai se afogar, glub, glub, glub. Isso pode acontecer, né? E existem teorias que mostram que derretimento dessa camada polar no Ártico, por exemplo, está mostrando lá no norte do Canadá, lá na Sibéria, lá no Alasca, novas riquezas minerais que até então estavam escondidas na carapaça de gelo. Então, o derretimento dessa camada de gelo seria, num primeiro momento, positiva, porque me mostra algumas riquezas que estavam escondidas e eu posso explorar, do tipo ouro no Alasca, fantástico. Se derreter ainda mais o gelo, eu tenho mais facilidade ainda de extrair esse ouro e isso é bom. Então, alguns países, principalmente quem tem terras ali, veem esse derretimento como positivo, só que eu tenho todas as consequências que virão depois. Assim como eu também tenho, falando aqui por um exemplo em efeito estufa, autores negacionistas. Eu tenho vários autores, o Molion vai ser o principal defensor dessa teoria, que fala o seguinte: tudo mentira. Esse negócio que efeito estufa é causado pelas ações do homem, tudo mentira. Olha aqui, o mundo sempre teve momentos de aquecimento e resfriamento, glaciação e deglaciação, tá? Quem prova isso? Filmes da Era do Gelo. Em algum momento esfria, congela tudo, no outro derrete tudo. A Era do Gelo mostra isso. Então, prova cientificamente, né? Foi feito para isso e prova isso com tranquilidade, que nós estamos mentindo. Que o planeta está aquecendo porque ele quer. E na hora que ele quiser resfriar, ele vai querer de novo resfriar e ponto. Acabou. Verdade. Houveram momentos de glaciação e deglaciação antes de qualquer ação humana, antes de Revolução Industrial. Verdade, né? Sei lá, onde nós estamos aqui, em algum momento da história, estava tudo congelado. Tem provas disso aqui em Salto, né? Do ladinho da gente aqui, que houve o deslocamento de geleira que fez ranhuras em rocha, que vocês têm lá uma rocha chamada Rocha Montonet, que comprova isso. Verdade, aconteceu. Mas negar que nós temos participação efetiva nisso não é muito inteligente. Sim, é comprovado cientificamente que nós colaboramos com o processo. Tá? Outros, expansão da agricultura, extração da madeira, expansão da pesca e da pastagem, poluição de todos os tipos na atmosfera, do lixo, na água, tudo isso causa problemas, excesso de caça, destruição de habitats que são substituídos, tudo isso entra nos nossos processos que nós estamos enfrentando. E aí ele cita alguns, bem rapidinho. Problemas com poluição, de todos os tipos. Aqui ele vai falar com os resíduos, tá? Resíduo sólido, líquido e gasoso, sei lá. Vou pensar num simplesinho. Falei de Salto. Salto tem um problema porque o rio Tietê passa pela cidade. Na verdade, a cidade cresceu no entorno do rio Tietê. E tem as pedras lá, tá? E que o rio desce. E toda vez que chove forte em São Paulo, enche a cidade de garrafa PET, capacete, resto de carro, geladeira, fogão, que aparecem boiando no rio. É um desses tipos. É um dos problemas, né? Então, excesso de poluição
está em tudo, tanto em corpos líquidos quanto sólidos, e aqui a gente discute muito os corpos gasosos, tá? Que pode causar uma série de problemas. Quando eu tenho grande quantidade de emissão de gases, eu tenho problemas como as chuvas ácidas. Sei lá, a associação da chuva, que vai se formar aqui da água, com o que vai estar em suspensão de material aqui, tá? Químico, que vai ser basicamente o CO2. A hora que essa água entra em contato, ela muda a sua característica e ela vai ter um pH menor que 7, ou seja, vai ser ácida. E aí a acidificação pode causar problema na agricultura, pode causar problema em monumentos, pode causar problemas em florestas, em tudo isso, num processo chamado de chuva ácida. Vocês conhecem bem, tá? Pedro Henrique. Vamos lá. Degradação de solo, poluição de água, contaminação de solo e outros problemas que eu tenho nas cidades. Por um exemplo, sei lá, eu não posso esquecer da poluição sonora, poluição visual. Sei lá, vou no centro de São Paulo, em tempos normais, buzina, o motoboy, vocês vão em São Paulo, motoboy fazendo corredor e bi, 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 bi. Não é um tipo de poluição sonora? Fica na cabeça da gente aquele negócio, né? Poluição visual. Você vai nos lugares, o excesso de informação, e é letreiro, e é outdoor, e é propaganda, e é faixa, e é picho, e tudo isso num lugar só causa um excesso, uma poluição visual, tá? O degelo do Ártico que eu falei para vocês, ó, daqui todo. O degelo comum, ele comprova isso, ó. Eu tinha, em 1980, uma cobertura de 7,7 milhões de quilômetros no Ártico coberto de gelo. Olha como vem diminuindo. Olha como vem diminuindo. Em 2019, 4,2 milhões só. Então, eu saí de 7,7 para 4,2 milhões. Então, comprovadamente, eu perdi parte dessa cobertura de gelo. Tá? Outro problema abordado, daqui de novo, superpopulação. Excesso de gente. E se for nos moldes de vida que a gente leva, é um problema sério, né? E o pior ainda é quando acontece isso. Ele fala que nós vamos chegar em 10 bilhões de pessoas em 2050. A maior parte desse crescimento de população está acontecendo em países pobres, muito pobres. O continente africano, ó, seria o principal líder desse crescimento. Então, o que eu faço com mais tanta gente no continente africano, com todos os problemas que eu já tenho no continente africano? O que eu faço nos países asiáticos mais pobres, com todo esse pessoal a mais, com tantos indianos a mais, que já vivem uma quantidade enorme abaixo da linha da pobreza? E é exatamente ali que mais cresce população. E eu ainda tenho os eventos naturais. Então, fora tudo que o homem propõe e promove, eu tenho eventos da natureza que acabam, de alguma forma, interferindo no clima. Como esses dois aí, ó. Nós já conhecemos o El Niño e a Laninha, tá? Eles falam, são opostos, né? O menino e a menina. O El Niño, que é o mais conhecido, ele fala dessa parte do planeta, que é um pedaço aqui do oceano, na parte próximo do Equador, tropical aqui, em que o normal, em períodos normais, é que os ventos alísios empurrem essa água mais aquecida daqui e ela fique menos aquecida porque ela vai chegar aqui no litoral, no sudeste da Ásia. Então, em tempos normais, em períodos que não tem o efeito El Niño, os alísios empurram esse ar quente, essa água superficial mais quente, que chega até no sudeste da Ásia e provoca chuvas intensas aqui. Isso é o normal. Anos que tem o El Niño, o vento alísio fica fraquinho. Então ele sopra menos. Isso faz com que a água quente daqui não se desloque para cá e ela chova no oceano. Então a consequência é, tá? O momento em que eu tenho o El Niño, as águas aqui do Oceano Pacífico ficam mais aquecidas, porque o vento alísio não conseguiu empurrar ele lá para lá, e reduz as chuvas no sudeste da Ásia, porque a maior parte das chuvas vai ficar sobre o oceano, tá? Esse é o principal efeito do El Niño.
O que acontece aqui com a gente no Brasil? Ó, nos anos que eu tenho o El Niño, como eu tenho essa mudança, o litoral do Chile não vai ter a ressurgência, vai diminuir a piscosidade aqui, porque a água mais aquecida fica, não vem a água do fundo que traz os peixes maiores com ela, reduz a pesca aqui. Tá? Aqui no Brasil, nos momentos de El Niño, eu tenho o aumento da seca aqui, onde já é seco, e fica mais quente e menos chuvoso também na parte aqui pra gente do Sudeste, no Nordeste, Sudeste, e fica mais chuvoso aqui embaixo, perto do Sul. Tá? Quando existe a laninha, tudo isso é invertido. Aí, então, os ventos sopram mais forte, existe um excesso maior ainda de chuva aqui, isso daqui fica mais gelado, aumenta a piscosidade aqui, ao invés disso daqui ficar seco, recebe muita chuva e muita chuva aqui. E as temperaturas caem. Tá? Esse é o normal do El Niño e da Laninha. Tudo isso faz com que eu tenha interferência das mudanças climáticas para tudo no mundo e na vida, tá? Então, rapidinho. Como eu falei com vocês, mudando um pouquinho de estratégia, não vou ficar fazendo os exercícios. Olha só, agora é 9h10, tá? Eu vou liberar, obviamente, esse tempo para vocês. Nós teríamos aula até às 10. Para que vocês, quem quiser, faça os exercícios com liberdade, pensando. Na próxima aula eu volto e primeiro corrijo os exercícios, dou o gabarito para vocês conferirem o que vocês fizeram e faço os próximos 2 módulos. E de alguma forma eu vou pensar de conseguir avaliar essa execução de trabalhos de vocês, de tarefas, para eu poder balizar aquele ponto a mais que eu posso dar nesse bimestre, no bimestre que vem. Tá? Tudo bem? Se nós pararmos agora, a partir de agora vocês já estão fazendo atividades, são só 5 atividades. Então, se eu fosse vocês, aproveitaria esse tempinho que sobrou também, já entra lá no Moodle, já faz os 5 exercícios, rapidinho vocês conseguem fazer e já não fica devendo nada para geografia. Fechado? Tchau, tchau para vocês, abração, tô com saudade. Tchau, senhor. Abração, viu? Tchau, senhor. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana aí para todo mundo. Você Senhor também. também. Tchau, tchau. Abraço. Não esquece do mate, hein, senhor? Vou tomar um mate quente agora. Tá esperando todo mundo sair, senhor? Tchau, não, vocês estão voltando aí, pô? É que eu sempre deixo já preparado para a próxima aula já. Ah, Tava então tá. esperando o senhor desligar também. Então eu já vou encerrar aqui, rapidão. Valeu, Falou, valeu. senhor. Falou, Falou. tchau, tchau.